Perfeito! Muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Escola Safe Saúde. Para alguns de vocês, este é o primeiro, encontro. A gente tem alunos principalmente da região do Nordeste que estão começando o curso a partir de agora, então a gente está muito feliz porque a gente tem uma parceria muito legal, muito bacana com a União Sul Brasileira. Pastor Williams é o departamental de saúde. A gente tem a parceria ali com a ULB e a gente tem também com a USEB. É uma bênção a gente ter líderes, dessas uniões com uma visão assim tão linda. Vamos parar aí de compartilhar a tela. Com uma visão tão maravilhosa, da importância, da educação continuada, da gente estar trazendo informações de qualidade para os nossos membros, para líderes de saúde, ou quem sabe também para aqueles que estão envolvidos de alguma forma ou que têm interesse em estar participando e sabendo mais ainda sobre essa área. A gente tem não somente alunos leigos, mas a gente tem muitos profissionais de saúde que participam também da Escola Safe, tem sido uma grande honra. Nós já temos hoje mais de 3.000 alunos que fazem parte dessa escola, e é uma bênção, uma alegria, e a gente tem tido um feedback muito positivo, inclusive de vocês. Então, Papo temporada eu topo. só para a gente já começar, a gente vai fazer uma oração convidando o Senhor para estar aqui conosco nesse encontro. Então, eu peço para que você feche seus olhos em sinal de reverência, e assim a gente pode conversar um pouquinho mais. Bondoso e amado Deus, somos gratos, bom Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar aprendendo cada vez mais sobre essa maquinaria humana que o Senhor projetou, tão maravilhosa e de maneira tão extraordinária, o Senhor formaste o nosso corpo, que não é somente nosso, mas é templo do Espírito Santo. E nós queremos te agradecer, bom Deus, porque temos o privilégio de compreender um pouco mais, de entender os funcionamentos fisiológicos, mas não só isso, bom Deus, de ter essa oportunidade de estarmos conectados neste grande time, bom Deus, de agentes do teu reino que entendem que o papel da obra médico-missionária, a mensagem de saúde, tem uma função muito importante nesse tempo ao qual nós estamos vivendo. E nós queremos, bom Deus, nos entregar totalmente em tuas mãos para que sejamos agentes do reino, servindo e te adorando onde quer que o Senhor nos mandar. Obrigada, bom Deus, por esse encontro, por todos aqueles que estão aqui e por aqueles também que vão assistir essa live posteriormente. Tem misericórdia de nós, em nome de Cristo. Amém. Bom, queridos, então o nosso encontro de hoje, ele vai ser dividido basicamente em duas partes, tá bem? Então, primeiro, a gente vai ter o assunto do dia e depois, assim que a gente terminar, a gente vai ter um espaço aberto para que você possa tirar dúvidas se você não sabe ainda como acessar a plataforma, como que o nosso curso funciona. Eu vou dar é, uma breve explanação de como o nosso curso está organizado. Então, aqui eu sei que nós possivelmente teremos alunos de dois grupos. Nós temos os alunos que compraram o seu acesso pela plataforma da Hotmart e acessam o curso pela Hotmart. E nós temos também os alunos que têm um acesso direcionado pelas uniões e pelas associações, pelo Ministério de Saúde da Igreja, tanto da União Sul-Brasileira, da União Leste Brasileira e da USEB, ok? Para esses alunos, nós temos o curso hospedado em outra plataforma que se chama Curso Educa. E nessa plataforma, basicamente, a gente tem o mesmo curso. Na Hotmart a gente tem algumas coisinhas a mais que é possível ter lá, mas você não fica perdendo nada por estar participando ali na Curso Educa, ok? E essa plataforma é justamente para você seguir uma trilha de aprendizagem e fazendo cada módulo, e no final você vai poder imprimir ali o seu certificado, tá certo? Bom, dito isso, a gente vai voltar a esse assunto no final para que vocês possam tirar as suas dúvidas se vocês tiverem. E aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, ok? Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa noite. Bom, queridos, o tema do nosso encontro de hoje é um assunto que eu gosto muito de falar. É,
E eu fico muito feliz da gente poder ter essa oportunidade, né? Quando a gente pensa justamente em saúde, é, às vezes a gente pode incorrer em dois grandes perigos. Eu sempre digo isso, né? E eu costumo brincar que é assim: às vezes a gente está nos dois extremos. Ou é o extremo que eu brinco que é salvação pela soja, que a gente tornou toda a mensagem de saúde somente no fato de não comer carne, né? E a gente coloca isso, inclusive, como um ponto de salvação. Ou a gente vai para o outro extremo, que é o escarnecimento, né, dessa mensagem tão preciosa, e aí a gente começa a falar assim: não, isso aí não é ponto de salvação, então isso não serve para nada. Então, tanto faz, deixa eu aproveitar tudo que tem de bom aqui nessa terra, que isso não é importante para minha salvação. Então, os dois extremos, eles são muito perigosos, né, quando a gente pensa nesse sentido. Quando a gente pensa, né, nesses extremos, a gente sabe. Gente, tem alguém com o áudio aberto. Vou pedir para vocês fecharem, tá bem? Deixarem o áudio de vocês fechadinho. Isso, muito obrigada. Porque assim a gente não fica com ruídos. Bom, quando a gente pensa, né, nesses extremos, a gente sabe que isso não é saudável, que isso não é bom. A gente sabe, é claro, que essa mensagem de saúde, ela tem uma importância muito grande, principalmente para o momento que nós estamos vivendo. Mas não somente para pregar para o outro, mas também para nós. É um cuidado tão maravilhoso que o Senhor dá, né? E nos dá essa oportunidade. Hoje a ciência já tem comprovado tudo aquilo que a gente já tem falado há mais de 100 anos, né? A gente já está trabalhando sobre esses assuntos há tanto tempo e agora a gente tem as evidências, inclusive científicas, mostrando e respaldando, né, todo o cuidado de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a gente já disse isso em outros encontros. A mensagem de saúde, propriamente dito, quando a gente pensa, né, principalmente nos remédios principais, vamos assim dizer, quando a gente fala da questão da alimentação, quando a gente fala do exercício físico, quando a gente fala do sono, da abstinência de drogas ou de toda substância que pode causar, né, vício, adicção, ela não nasceu conosco, né? Não veio ali, nossa, Ellen White somente teve a revelação. Na verdade, todo esse processo começou muito antes, né? E a gente já teve ali, inclusive, José Bates, que já vivia esses princípios que eram pregados por um grupo de médicos que acreditavam e estavam percebendo que naquele tempo, onde tudo era muito insalubre, né, não tinha saneamento básico, a gente não tinha nem alimentação fresca, de qualidade, ou como guardar todos esses alimentos, eles já percebiam que era melhor a gente ter uma alimentação mais simples, evitar o uso, né, de carnes, de alimentos de origem animal, de ter o corpo em movimento, o saneamento básico, a higiene, a própria qualidade do sono. Então, tudo isso a gente já tinha sendo pregado, mas nós tivemos ali no momento da história onde Ellen White realmente recebeu essa revelação do Senhor, né? Confirmando que esse era um caminho e a gente poderia andar por ele e a gente seria muito beneficiado por conta disso. Então, quando a gente pensa nisso, a pergunta que fica é, né? É tão difícil, né, queridos, a gente, quando fala sobre saúde, viver a saúde. Eu costumo dizer que falar é muito fácil. E a gente gosta de falar, a gente gosta de pregar, a gente gosta de dizer, mas quando a gente tenta viver, a gente começa a perceber justamente as limitações, as dificuldades que a gente enfrenta nesse sentido. E eu não sei você, né? Se você não é perfeito, assim como eu, você também enfrenta muitas dificuldades, né? E cada um enfrenta em uma área. Para alguns é atividade física, para outros é alimentação, para outros são os próprios relacionamentos, o estresse, ou quem sabe até a confiança em Deus, né? O equilíbrio, né? Enfim, cada um tem uma luta. E qual que é o nosso objetivo aqui quanto escola, né? Formadora e parceira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nosso objetivo é a gente criar consciência nos nossos alunos, né? Clarificar, trazer realmente a verdadeira perspectiva dessa mensagem tão poderosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e inspirar, primeiramente, para que você, como aluno, você possa colocar essas mudanças em prática na sua vida. Ai, Dani, eu já vivo tudo, né? Minha vida é praticamente perfeita, eu já faço tudo. Então, se você é essa pessoa, isso também é para você, porque ninguém faz tudo, né? Cada um vai ter um pontinho a melhorar.
né? Senão a gente já estava santo, perfeito, já estava no céu, não precisaria daqui. Não é mesmo? Então, esse convite é justamente para todos nós, seja para a gente realmente se colocar no lugar do outro, entendendo o processo, como ele é difícil, não é fácil, e também tomando parte de tudo aquilo que a gente vai aprendendo para colocar em prática na nossa vida. Então, esse é o convite, é para que a gente vá vivenciando. E aí, o tema da nossa live de hoje é justamente quanto que vale a sua saúde, né? Certa vez foi perguntado, eu gosto muito dessa história, foi perguntado para uma pessoa o que que essa pessoa faria se ela recebesse US$ 1 bilhão, né? O que que será que ela ia fazer? E essa pessoa falou, nossa, eu ia fazer muita coisa. Ela até era altruísta, né? Ela até pensou no outro. Eu ia designar uma parte desse dinheiro para orfanatos, ia ajudar instituições, ia comprar uma casa para mim, para minha família, ia aplicar o dinheiro para ter rendimento, enfim. N coisas, né? E você pode pensar aí o que que você faria com US$ 1 bilhão, né? Se você recebesse hoje. E aí foi perguntado para certa pessoa se essa pessoa gostaria de receber US$ 1 bilhão. E a pessoa falou, claro, quem nunca, né? Quem não gostaria? Aí a pessoa falou, você aceitaria? Aceitaria. Mas e se eu te dissesse que esse US$ 1 bilhão você ia receber hoje, mas que amanhã você não acordaria mais, você estaria morto, você só teria esse 1 bilhão por um dia. Você aceitaria? Não, é óbvio que não, né? Nenhum de nós aceitaria esse dinheiro por nada, por mais que seja assim, né? Talvez o seu grande sonho ou resolveria boa parte dos seus problemas, né? Mas jamais nenhum ser humano em sã consciência iria aceitar. E por quê? Né? E aí, quando esse homem falou, não, eu jamais aceitaria. É, então, essa pessoa que fez essa pergunta perguntou, né? Falou assim: bom, e se eu te dissesse que todos os dias você recebe muito mais do que US$ 1 bilhão? Porque todos os dias você acorda com saúde, todos os dias você levanta, você tem vida e a sua vida não tem preço. E é isso que você está me dizendo, que a sua vida não tem preço. E por que será que mesmo a nossa vida não tendo preço, mesmo a gente sabendo, né? Quão preciosa a nossa saúde é, a nossa vida é, ainda assim a gente enfrenta tanta dificuldade em manter, né, uma saúde mais com tudo aquilo, colocando em prática com tudo aquilo que a gente sabe que é para manutenção da nossa saúde. E aí a gente tem muitos pontos, né, que tornam difíceis o processo. Parte deles é porque a gente está no mundo de pecado mesmo, parte deles é porque por parte da nossa história, são muitos fatores, né? A gente tem inclusive sim questões genéticas, mas o que a gente mais tem relacionado principalmente é o nosso estilo de vida como um todo, né? A gente está inserido num meio onde a gente está cada vez correndo mais, com menos tempo, não vivendo em equilíbrio, com os nossos níveis de estresse tão alto, e a gente já vai ver isso, né? O quanto isso impacta diretamente na nossa saúde. Mas o fato, queridos, é que pela nossa saúde não ter preço e a gente gastaria tudo, né, absolutamente tudo que a gente tem para poder restaurar a nossa saúde, por que que a gente não gasta um pouquinho daquilo que a gente tem para poder colher, para poder desfrutar da nossa saúde? Então, na verdade, esse tema é um chamado, né, para restauração física, mental, espiritual. A gente começa a desmembrar, né, em física, espiritual, mental, mas na verdade é tudo um só, né? A gente só divide para termos de ficar mais didático, mas de acordo com a nossa perspectiva bíblica, né, de ser humano, nós somos, né, um só, nós somos o templo do Espírito Santo, né, nós somos uma alma vivente, não temos uma alma, nós somos uma alma vivente, né, e é justamente baseado nessa mensagem de saúde adventista, nos princípios da medicina do estilo de vida, que a gente está alicerçado ali como escola, né? E quando a gente pensa nesse desenvolvimento de uma saúde integral, a gente precisa entender que saúde integral não é apenas ausência de doença, né? É quando a gente entende que é uma harmonia que a gente tem em corpo, mente, espírito, todos esses aspectos. Porque a saúde verdadeira, ela vai vir do quê? Ela vem de escolhas diárias, de escolhas intencionais,
né? E quando a gente pensa, por que será, né, que é tão difícil a gente mudar, né? O que que nos impede nesse processo de mudança? O que que dificulta? E a gente tem várias coisas, né? Às vezes é a falta do tempo ou o mau uso do tempo, eu costumo dizer, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não tenho tempo para nada, imagina, eu não consigo fazer um exercício, eu não consigo é, planejar uma alimentação mais saudável, porque minha rotina é isso, é aquilo. Mas quando a gente vai ver realmente, assim, né, no final do dia, às vezes o minutinho que nós tínhamos, que era 5 minutos, a gente gastou nas redes sociais, a gente gastou olhando a vida dos outros, né? Sonhando, a gente gastou fazendo nada, intencionalmente. Então, às vezes também não é somente a falta de tempo, mas o mau uso desse tempo, né? Outro motivo pode ser as informações, que às vezes são tão confusas. Cada hora um está falando uma coisa, um dia a dieta do ovo, outro dia a dieta só da proteína, no outro dia não pode isso, não pode aquilo, e você já viu com certeza muitos memes a respeito disso. E, e a gente sabe que toda essa confusão, né, atrapalha, assim, o nosso desenvolvimento. Então, por isso que é bom a gente ter essa clareza, porque são os princípios básicos que a gente precisa seguir, que a gente precisa ter essa clareza para poder, saber em qual direção caminhar. Outro motivo, às vezes, são os hábitos, né? Os nossos próprios hábitos. E vocês vão ter aulas falando sobre a questão do estabelecimento de hábitos. E é tão difícil, porque o caminho que o nosso cérebro vai desenhando para os hábitos é como se fosse. Vamos pensar que quando a gente nasce, é uma mata, né? Cheia ali. E você não tem um caminho traçado. Mas conforme você vai andando, vai se marcando um caminho, né? Vai fixando. Então fica mais fácil a gente saber por qual caminho seguir. E nem sempre esses caminhos são os caminhos que nos levam ao destino certo, né? Mas eles estão ali marcados. Então sempre que a gente pensa em começar um novo hábito, realmente é muito difícil, né? Porque é literalmente a gente andar na contramão ou a gente desbravar novamente um novo caminho. E é muito fácil a gente simplesmente cansar, desistir e voltar para os velhos hábitos, né? E às vezes são hábitos geracionais, né, queridos? A gente não pode simplificar. Às vezes são hábitos já herdados de família, de muito tempo. Às vezes é o meio ambiente que nós estamos e nós sabemos que nós somos influenciados, impactados pelo nosso meio também. E outras vezes a gente também não tem apoio para a mudança e se torna muito difícil, né? Mas apesar de tudo isso, é, é possível, né? Porque a gente tem um Deus maravilhoso que pode nos ajudar. E aí eu quero fazer uma pergunta para você e quero que você escreva aí no chat para mim, tá bom? Para todos nós. Quais são os maiores obstáculos que você enfrenta? Pensa aí, quais são as maiores dificuldades? Não tem certo e errado, e aqui não tem olhar de julgamento, tá bom? Só escreve aí, digita qual é o seu maior obstáculo, qual é a sua maior dificuldade. Coloque aí no chat. Qual é a sua maior dificuldade para mudar? Olha lá, disciplina na alimentação, dificuldade à regularidade, a manter a constância, domínio próprio, vencer o apetite. Que mais, gente? Vamos lá. Tempo, né? É verdade, a gente está vivendo num mundo muito agitado e a gente nem sempre consegue. Preguiça, gostei da honestidade. Gostei, eu também. Às vezes tenho muita preguiça. Vencer o apetite, preparar a alimentação, quem sabe com antecedência, né? Os encontros sociais, comida gostosa demais na mesa, exercício físico, domínio próprio. E é isso, né? Você percebe que a gente acaba girando em torno disso, né? O sono, o sono, ele é fundamental, né? Para a gente manter uma regularidade melhor, constância, procrastinação. A gente deixa para amanhã, né? Sempre segunda a gente vai começar. Em saber o que substituir, para os alimentos de origens animais, e às vezes financeiramente pode ser caro. Eu tenho para te dizer que, olha, pode ser mais simples do que a gente imagina, né? Às vezes a gente coloca grandes coisas como sendo importantes, e é, na verdade, uma alimentação mais simples mesmo. Conciliar trabalho, tempo, exercício, é isso, né, queridos? Realmente não é fácil, e de maneira geral a gente transita nessas mesmas questões, né? Tempo para poder, quem sabe, preparar a alimentação,
tempo para colocar o exercício em prática, tempo para a gente poder realmente dedicar para aprender mais, ou quem sabe para o autocuidado, para conexão com Deus, né? Tempo para ter uma rotina de qualidade. Muito bom, muito bom. Obrigada pela participação de vocês, né? E aí, entendendo que todos nós temos obstáculos, qual que é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, para todos vocês que estão participando? Como eu disse no início, nosso objetivo é que você possa se aprofundar mais, ter clareza, né, da visão e perspectiva da Igreja Adventista em relação à saúde, ter consciência de tudo aquilo que está ligado e validado, inclusive cientificamente, em relação ao nosso estilo de vida, mas também é um convite para que você possa colocar em prática na sua vida e, além disso, para que você possa pregar, que você possa alcançar, para que você possa levar essa mensagem ao encontro de pessoas que estão necessitadas. E eu não sei você, mas a gente está vivendo num tempo onde as pessoas estão tão abertas e receptivas às questões que são relacionadas ao estilo de vida, né? Então, essa é uma boa oportunidade que a gente tem de utilizar a mensagem de saúde como uma estratégia evangelística para alcançar as pessoas e apresentar a elas a mensagem do Evangelho. Então, entenda, a mensagem de saúde não é a mensagem do Evangelho. A mensagem de saúde, Ellen White diz que ela é um caminho, ela é uma porta de entrada, né, para a mensagem do Evangelho. E aí, quando a gente pensa nessa mensagem, às vezes a gente pode incorrer em alguns erros. Eu não sei se você já viu por aí, mas eu já vi muito por aqui. E esses erros muito comuns, queridos, na hora mesmo, sabe aquela coisa, que quando a gente descobre uma coisa que é muito boa, a gente quer compartilhar? E eu entendo isso. Às vezes você está vivendo algo, você não fazia exercício nenhum e agora você está fazendo um pouquinho e você já está sentindo a diferença. Ou então você mudou algumas coisas na sua alimentação e você está sentindo, você percebeu que você está melhorando. E você quer que outras pessoas saibam também. E às vezes naquele ímpeto, sabe, de querer compartilhar, porque isso é tão maravilhoso. Às vezes a gente acaba impondo sobre o outro ou levando uma mensagem tão pesada para o outro e o outro não está pronto para a mudança ainda. Às vezes a gente quer convencer a outra pessoa a todo custo. E esse não é o nosso papel, não é tentar convencer. Quem converte, queridos, quem muda, né, quem ajuda é o Espírito Santo. A gente apresenta. E quanto mais autêntico, quanto mais honesto, quanto mais verdadeiro for isso, mais a gente vai alcançar pessoas. Então a gente não está enfatizando regras, não, a gente está enfatizando realmente a beleza disso tudo, a leveza, e às vezes a gente nem precisa falar. Né? As pessoas vão notando que o nosso humor está mais calmo, que a gente está dormindo melhor, que o nosso relacionamento dentro de casa está melhorando, que a gente está conseguindo ter um controle e gestão do estresse melhor, que a gente começou o movimento de, quem sabe, colocar o corpo em movimento. Então, não é impor mudança sobre o outro, é inspirar, é acolher em vez de julgar, né? E aí, eu quero fazer uma pergunta para reflexão de vocês, né? Qual será que tem sido a nossa atitude ao falar de saúde? Como que a gente está tratando desse assunto? Eu já vi muito, e olha que eu já rodei muito o Brasil e o mundo também, falando sobre esses assuntos, e na convivência a gente percebe também que às vezes as pessoas tornam isso tão difícil, né? Tão pesado, que não dá vontade. Quem olha de fora vai falar: Meu Deus do céu. Ó, pensem aqui comigo, gente, tem coisa mais maravilhosa. Pensa, tem coisa mais maravilhosa do que o churrasco de domingo? Porque o churrasco, o que que ele envolve? Não é só a comilança, né? Não é só a carne para quem gosta de carne. O churrasco envolve a socialização, é a família e amigos juntos, é um momento que você está ali todo mundo ao redor da mesa, é gostoso, tá todo mundo conversando, se alegrando. É gostoso, né? Porque é mais do que sobre comer, é sobre também o ambiente, sobre o relacionamento. Mas se você começa a apresentar essa mensagem como algo tão enfadonho, né, tão difícil, tão chato, nossa, não pode isso, não pode aquilo, nossa, você está comendo isso, que horror! Gente, quem quer ficar perto? Ninguém quer ficar perto.
Por isso que eu costumo falar e trabalho com os meus pacientes, né? Inclusive com os grupos de privado de pessoas que fazem parte, né, dos grupos de mudança no estilo de vida dos encontros que nós temos, é justamente que não é nem sobre o que você vai tirar, é o que você vai incluir, né? Ou o que você pode começar a incorporar no seu dia a dia, ao invés de você falar, né, somente sobre a carne, né? Não come isso, não come aquilo, gente. Né? Poxa, já que você está comendo a carne, quem sabe você pode incluir mais salada, porque daí ajuda no seu trânsito intestinal, né? Para aquele alimento não ficar parado no teu intestino e as toxinas sendo liberadas, ou você não come nenhuma fruta, se você começar comendo uma, que bênção, que bom, vamos bater palma. Sabe? Então é muito mais sobre a gente acolher, porque quando a gente olha para a gente no espelho, a gente sabe as nossas dificuldades. Né? E se a gente não trabalhar esse assunto com honestidade, e se a gente não compartilhar as nossas fragilidades e as nossas dificuldades também, a gente acaba criando mais barreiras, né? Mais empecilhos do que sendo de fato um canal de bênção. E aí vem o princípio, né, que a gente trabalha, que é de se tornar 1% melhor a cada dia. E como que eu posso, Dani, me tornar 1% melhor a cada dia, né? Vamos começar pequeno? Se a gente começar pequeno, mas com constância, a gente consegue ir desenvolvendo. Vou dar um exemplo. Eu gosto de começar com pelo menos 4 pilares, né? A gente tem 8 remédios, mas vamos começar ali com 4 pilares. Sem gritar. A gente pode dizer, né, o pilar da alimentação, a gente pode dizer o pilar, quem sabe, do movimento, do sono, das nossas emoções. E como que a gente pode fazer diferente, né? A gente pode olhar, e esse é o convite para você agora, tá bom? Olha aí para esses 4 pilares seus. Se você tem um papel, uma caneta, escreve aí do lado. Alimentação, movimento, sono e emoções. O que que você acredita que você pode melhorar um pouquinho mais em cada um desses pilares? Então, vou dar um exemplo, né? Na alimentação, o que que você pode melhorar? Poxa, eu não como verdura suficiente. Será que eu posso colocar, então, o desafio de pelo menos um vegetal ou uma verdura durante o dia? Nossa, Dani, mas só isso, eu deveria comer metade do meu prato. Calma, você não come nada. Então, se você colocar só uma porção, pelo menos, uma parte pequenininha, tu já está dando um passo, você já está dando um movimento. O problema é que às vezes a gente fica fixado muito no ideal. E o que que é o ideal? O ideal seria eu ter um prato onde eu como mais vegetais. Metade do meu prato é disso, outra parte vai ser dividida ao meio ali, e 25%, né? Vai ser é, carboidrato integral, e a outra vai ser proteína. E aí a gente fica tão fixado nisso que, por não alcançar o que é o ideal, a gente acaba não fazendo nada. Isso é triste, né? Isso é muito triste. Então, por isso que a gente fala, vai devagarinho, um pilar por vez. No movimento, Dani, eu não tenho tempo, eu gostaria de ir para academia. Academia é caro, ou fica longe do meu trabalho, ou eu sou dona de casa e não tenho tempo, tenho filhos, trabalho, estudo, tenho tanta coisa para fazer e não consigo ser consistente. E essa é a realidade da grande maioria, né? Mas você já pensou que se a gente fracionar só uma pequena parte desse tempo, vamos dizer ali que você acorde 5 minutinhos mais cedo, né? Enquanto você está preparando ali seu café da manhã, você dedique 5 minutos para fazer uma série de agachamento, para fazer polichinelo, para se alongar, ou quem sabe dar uma caminhada com o cachorro, 5 minutos, dar uma corridinha pequena se você consegue. 5 minutos, né? Vamos tornar possível no dia a dia coisas simples, né? O sono, a mesma coisa. Então, eu não consigo dormir antes da meia-noite, Dani. Tenho muita coisa acontecendo. Ok, vamos tentar planejar para a gente dormir 11 horas, 11h30, 5 minutos, 10 minutos mais cedo, o que quer que seja, porque a diferença, queridos, entre a gente sonhar em ter um estilo de vida bacana, o estilo de vida que Deus deseja para nós, e a gente realmente viver, a diferença está na ação, né? Eu costumo dizer que o ideal está aqui. É uma ilha, tá ali. Eu sonho e quando eu sonho eu me vejo, eu idealizo, nossa, vai ser demais, muito bom.
E aí eu acordo desse sonho, ou eu sonho acordado, mas não faço nada para mudança, né? Então, o que que a gente vai fazer para poder chegar aqui naquilo que a gente idealiza, naquilo que a gente sonha, o mais próximo? A gente precisa construir uma ponte, né? E para construir a ponte, ela não vem pronta, queridos, não tem fórmula mágica. É tijolinho por tijolinho. É uma pecinha por pecinha todos os dias, até que a gente consiga ir chegando mais próximo daquilo que a gente entende como sendo um modelo mais ideal, né? E o ideal perfeito será só no céu, mas caminhando na direção correta. Por isso é tão importante a gente ter essa consciência, né? E saber, os alcoólicos anônimos têm uma frase muito conhecida, e você possivelmente já ouviu, e essa frase é assim: só por hoje. Porque tudo que a gente tem é o hoje. E o diabo tem nos roubado muito, principalmente, queridos, porque ou a gente acaba ficando muito lá, né, no passado, numa depressão, numa tristeza, numa angústia daquilo que perdeu, daquilo que não se tem mais, ou a gente volve os nossos pensamentos muito para o futuro, né, daquilo que nos preocupa, nos aflige, o que a gente gostaria, e isso nos tira do que realmente nós temos, que é o momento presente. E se a gente não está no momento presente, a gente não está vivendo em real comunhão com Cristo, entendendo que hoje é tudo que eu tenho. E como é tudo que eu tenho, eu preciso viver da melhor maneira possível o hoje. Então, só por hoje. Essa é uma frase que a gente tem que dizer todos os dias quando acorda. Só por hoje vai ser diferente. Só por hoje eu vou fazer o melhor. Só por hoje eu vou falar de Jesus. Só por hoje eu vou tentar viver de uma maneira mais saudável. Só por hoje eu vou fazer 5 minutos de exercício. Só por hoje eu vou estudar uma aula lá na escola Seifo. Só por hoje eu vou comer uma fruta, sabe? Só por hoje eu vou beber mais água. E assim, querido, só por hoje, Rubemar, eu vou ser diferente. E é isso. Porque tudo que nós temos é o hoje, queridos. E quando a gente entende isso, inclusive a nossa missão, a nossa força para propagar, para pregar o evangelho, ela se torna diferente. Porque quem cruzar o meu caminho hoje, eu preciso falar de Jesus. Quem cruzar o meu caminho hoje, eu preciso ser um instrumento do Senhor na vida daquela pessoa. Não importa se meu trabalho é limpar banheiro, lavar chão, não importa qual seja. Quem os meus pés, minhas mãos, quem o meu corpo cruzar o caminho, eu preciso apresentar Cristo para essa pessoa. Então, só por hoje é algo que a gente precisa pensar. Então, só por hoje 1% melhor. E aí a gente tem uma infinidade de artigos científicos, né, e de pesquisas que têm mostrado que ao praticar, né, o momento presente, ao se permitir estar com a mente aqui, no momento presente, conectados com o hoje, sentindo o que a gente sente, né, as nossas emoções, tudo, a gente consegue ser mais consistentes nos nossos processos de mudança. Então, vamos trazer lá daquele idealismo, vamos trazer para o mundo real. Vamos, por hoje, o que que eu consigo fazer melhor, né? Não é o ideal? Tá tudo bem, né? Mas vamos tentar fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E a mensagem de saúde ela é maravilhosa nesse sentido, né? Porque ela aborda todos os aspectos do ser humano, que envolve o ser humano. E às vezes a gente se sente tão frustrado, né, que a gente não está conseguindo, e o diabo nos rouba nisso também, né? Porque às vezes a gente fica numa aflição muito grande, e aí a chance maior é da gente chutar o balde. Sabe aquele negócio? Não vou comer o bolo. Mas já que eu comi, eu chuto o balde e vou comer tudo. Vou comer 2, 3, 4, 5 pedaços. Sabe como é? Então é assim, é a gente trabalhar a compaixão também, o entendimento de que a gente precisa ser intencional nas pequenas coisas. E a gente precisa convidar o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo de restauração, porque Deus quer nos restaurar e restaurar a nossa saúde por completo, né? 3 João 2 diz, né, que amado, desejo que te vá bem todas as coisas e que tenhas saúde. Esse é o plano de Deus para nós, né? Por isso, mais do que somente pregar para o outro, nosso convite é para que você possa viver,
né, para que você possa ir praticando realmente as mudanças na sua vida, para ao olhar para você e para suas dificuldades, você tenha empatia pelo processo do outro, né? E que não seja uma mensagem pesada de apontar dedo, de falar, ah, não adianta, a minha igreja é isso, é aquilo, ninguém faz isso. Gente, vamos parar de olhar para o outro, vamos começar a olhar no espelho. Ai, Dani, eu não posso notar o que o outro está fazendo? Eu sou líder, o que que eu faço? Né? Jesus fazia pelo exemplo, queridos. Jesus fazia o convite, as pessoas viam nele, né? Mas não como uma maneira orgulhosa, né? Porque o orgulho nos tira do céu, tá? Ai, sou orgulhoso porque eu vivo os 8 remédios, eu sou orgulhoso. Isso nos tira do céu. É, então a gente precisa ter esse cuidado. Então, o convite, né, para nós, para a gente ir fechando essa parte, e a gente vai ter outros encontros a cada mês, a gente sempre vai tendo convidados especiais para discutir mais sobre os assuntos, inclusive também sobre os clubes Vida e Saúde, assuntos específicos de saúde. Eu quero deixar o desafio com vocês, né, para que vocês possam ir praticando a mudança, né, um hábito por vez, né? Então já pensa aí o que que um hábito que você pode mudar nessa semana, que você pode começar. Então vamos pensar naqueles 4 pilares que eu falei para vocês, tá bom? Alimentação, exercício físico, movimento, o sono e a gestão do nosso estresse, né? Como que a gente pode ir cuidando desses 4 pilares, né? Como que a gente pode trabalhar a gestão do estresse ou confiança em Deus, que está muito relacionado. Como que a gente pode ir melhorando? Mas aí não é para você criar aquele plano, sabe, assim, mirabolante. Você não faz nada e agora, meu Deus, eu vou para academia 7 dias, eu vou fazer isso. Não, pequenininho, bem pequenininho, né? Eu, Daniele, tenho vivido assim no momento de muita tensão, trabalhando muito, tendo pouco tempo. Estou fazendo um mestrado que suga muita energia. Eu chego em casa muito cansada e eu tenho pecado na atividade física com consistência. Então, isso eu já sei. Isso ninguém precisa me dizer. Isso é algo que me pesa. Mas qual tem sido o meu desafio? Eu não estou conseguindo ir consistentemente à academia fazer exercício. Então, eu estou quebrando em pequenas partes o exercício, né? Então, eu faço uma caminhada de manhã com a minha cachorrinha, né? Já aproveito e já recebo a luz solar. Então, eu faço 5 minutos, faço 5 minutos de um alongamento. Durante o dia no trabalho, eu tento, nem sempre consigo, também andar mais 5 minutinhos, né? Umas 2, 3 vezes, ou ficar em pé e fazendo exercícios com a panturrilha. Eu tenho quebrado em partes para que o meu corpo esteja em movimento, porque esse é um hábito que eu preciso voltar a ser consistente e não tenho sido. Então, essa é a minha luta. E para essa semana, eu vou tentar ser mais consistente relacionado a isso. E você? O que que você vai fazer? Né? O que que você tem sentido que o Espírito Santo tem falado com você para que você possa realmente ir trabalhando num processo de mudança? Escreve no papel, coloca na frente da geladeira, compartilha, sabe? Ore intencionalmente. A gente tem uma aula muito boa, inclusive com o Dr. Luiz Sela, que fala sobre como que a gente pode criar metas que realmente a gente alcança. E essa aula é fantástica e ela pode te servir como um guia muito legal para que você possa planejar realmente. Então, a gente está vivendo, queridos, e com isso eu já vou finalizando essa primeira parte, tá bom? É, no momento onde a gente olha para as notícias, né? A gente olha para a televisão, a gente vê as notícias, não tem como a gente não dizer que Cristo está voltando, né? Ele está às portas. Então, a gente está ouvindo guerras, rumores de guerras, a gente está sentindo isso em todos os aspectos, né? A gente está vendo as pessoas adoecerem, mesmo com tanta informação, né? Adoecer não só fisicamente, a gente tem remédios, a gente tem meios de manter essa vida mais prolongada, mas não necessariamente com qualidade, né? A gente tem um prolongamento de uma vida maior, é verdade. Mas essa longevidade nem sempre ela vem acompanhada com a saúde, né?
E a gente tem visto o adoecimento não só físico, mas mental e principalmente espiritual. E não tem como uma área ser afetada e a outra não, porque lembra, a gente é um só, a gente é espiritual, a gente é mental, a gente é físico, né? Então, um impacta diretamente o outro, porque é como se fosse aquele ketchup que tem ketchup, mostarda e maionese. Não tem como você separar, tá tudo junto. São três coisas, mas tá tudo junto. Então a gente precisa orar, a gente precisa clamar realmente. Eu tenho sentido Deus falando muito forte isso, né? Jesus está voltando, queridos. E Jesus está voltando, e eu não quero que seja só para mim, né? Porque esse não é o nosso convite. Nossa missão aqui na Terra é a gente espalhar, é a gente falar, né, de Cristo, é a gente anunciar a mensagem de que Ele está voltando, é a gente apresentar esse Deus tão maravilhoso, né, que mandou seu Filho para morrer por nós. É a gente apresentar também as orientações desse Deus que deixou coisas assim lindas, maravilhosas, um manual de como a gente pode viver melhor. E mesmo vivendo, seguindo tudo, isso não é garantia que a gente vai ter saúde 100%, né? Não é, a gente só faz porque a gente acredita naquilo que ele diz. Né? A gente só faz porque a gente sabe que ainda que a gente tenha um câncer, tenha uma doença crônica, ainda que a gente tenha tudo isso e está fazendo tudo, tentando fazer o máximo mais certinho, a gente sabe que no céu a gente vai ter a saúde completa restaurada, mas por saber que Ele é o médico dos médicos e Ele nos dá instruções tão lindas, a gente escolhe também seguir, tentar colocar em prática, né? Porque afinal de contas, se o nosso corpo não está bem, a nossa mente vai ser diretamente impactada, a gente não vai ter clareza mental, a gente não vai ter energia e força para meditar na palavra do Senhor, a gente não vai conseguir se alimentar espiritualmente. Então, cuidemos, né? Às vezes, talvez a sua mudança de hábito, né? Ela vai começar, talvez, por retirar, quem sabe, o aplicativo de Instagram aqui do seu celular, que está te roubando tanto tempo, vai ser limitando o acesso a isso. A gente tem visto aí uma pandemia muito grande, né? De crianças adictas, né? Adultos, idosos, queridos, idosos. Eu trabalho com terceira idade, né? Idosos, viciados em redes sociais. E quanto tempo a gente tem perdido, não é? E a gente não tem tempo a perder. Jesus está aí batendo as portas e a gente precisa dizer: Eis-me aqui, Senhor. É tempo de lutar, né? Um exército, Deus chama um exército de pessoas e você faz parte desse exército. A gente precisa estar preparando, né? A gente precisa estar preparado, porque agora é o tempo, tá bem? Então, meu desejo para cada um de vocês, queridos, é que vocês entendam que muito mais do que só conhecer para poder aplicar e compartilhar esses assuntos com a tua igreja, com a tua comunidade, com teus pacientes, com o funcionário, com as pessoas que você trabalha, muito mais do que isso, é um convite que começa por você e com você, né? Para que você permita a transformação do Espírito Santo na sua vida, para que você permita ser usada por Ele, você permita que Ele opere as mudanças em ti. E hoje você vai orar especificamente, você vai falar: Senhor, me revela aquilo que eu não estou vendo. Me mostra aquilo que tem roubado meu tempo, minha energia, que tem me afastado de ti. Me revela, Senhor, e me ajuda, me dá forças. E todo dia, só por hoje, vai ser um novo dia, vai ser diferente. Só por hoje você vai viver um estilo de vida melhor. Só por hoje você vai pregar sobre Jesus. Só por hoje você vai clamar por discernimento, né? Para que Deus te dê realmente sabedoria e que você seja um instrumento. Bom, dito isso, queridos, a gente vai fazer uma oração e aí eu vou parar, né, de gravar essa live e a gente vai abrir para se você tiver alguma dúvida, eu vou tirar as dúvidas em relação ao curso, em relação à plataforma, de como as coisas funcionam. Ou se você quiser também compartilhar como tem sido o teu caminhar até aqui, esse vai ser o momento. Então eu vou convidar vocês mais uma vez para fechar os seus olhos e assim a gente pode orar novamente. Bondoso Deus, obrigada, Senhor, porque essas mais de 100 pessoas que estão aqui participando nessa noite decidiram, bom Deus, investir o tempo delas para estarem aqui conectadas, aprendendo, orando, clamando e crescendo, bom Deus. E o Senhor tem feito um convite muito especial para cada um de nós. O Senhor tem nos chamado
para fazer parte do seu exército, Senhor. E a gente tem batalhas imensas todos os dias para lidar. A gente tem guerras terríveis, bom Deus, que só o Senhor conhece, porque o Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe as nossas lutas, o Senhor sabe quem realmente nós somos, quão terríveis, imperfeitos nós somos, bom Deus, quão orgulhosos nós somos. Então, nós te pedimos, bom Deus, que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que deve ser feito, mesmo sem vontade de fazer. Que o Senhor nos use, bom Deus, nesse exército, porque nós estamos dispostos, Senhor, a lutar contigo, porque nós sabemos que essa batalha, ela já foi ganha por Cristo Jesus. E nós já sabemos o desfecho final, bom Deus. Isso é motivador. Essa é a motivação maior que nós poderíamos ter, porque o Senhor nos promete vida eterna, num lugar onde já não haverá mais morte, pranto, dor, um lugar onde não haverá fome, miséria, sofrimento, lares desfeitos, um lugar, Senhor, onde não haverá mais injustiças, escravidão, pobreza, nada disso, bom Deus. Então nós já sabemos e nós queremos o céu, Senhor. E nós queremos mais e mais pessoas ao nosso lado no céu. Então nos use, Senhor, como instrumentos teus, como agentes do reino. Nos ajude, Senhor, para que possamos ser consistentes, inclusive nos estudos das aulas que estão ali, para que a gente possa ter mais conhecimento, não para que a gente possa apontar o dedo, pelo contrário, bom Deus, mas para que a gente possa ter oportunidade de compartilhar, porque a gente está vivendo o convite que o Senhor nos faz. Abençoe, Senhor, toda a tua igreja. Abençoe os teus filhos amados, onde quer que eles estejam. E que em cada pedacinho desse Brasil e do mundo, a gente possa ter pessoas que falem de ti, que sejam instrumentos teus. E nós enviamos, bom Deus, todos esses alunos para que possam, Senhor, ir à frente, ir avante, testemunhando da breve volta de Jesus. Obrigada por esses momentos, em nome de Cristo. Amém. Muito bom, queridos. Muito obrigada pela presença de vocês. É, a Eliane está dizendo aqui que ela é comportora, fala de saúde e vê que precisa melhorar na alimentação. É isso, cada um de nós temos questões a melhorar, né? E sempre vamos ter, queridos, sempre vamos ter. O que a gente precisa é realmente entregar ao Senhor e fazer a nossa parte, porque é a ação. Não adianta só a gente saber. Saber a gente sabe, né? A gente sabe o que deve fazer, o que não deve fazer, mas a gente precisa agir. Começa com a ação. Então, você que está assistindo essa live, a gente se vê no próximo mês, numa próxima live, e agora a gente vai abrir o espaço